Olá, meus amigos, boa noite. Que alegria! Estamos de volta para mais uma live do nosso Centro Espírita Humildade e Caridade, mais um momento de encontro com Jesus, onde conversaremos sobre o Evangelho segundo a doutrina espírita. Hoje, em especial, aqui com a minha amiga Bárbara, da nossa Casa Espírita, e o meu querido convidado, Walter Bonaparte, lá da cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo Walter, bem-vinda, Bárbara. Boa noite, Guto. Boa noite, Walter. Boa noite, Guto. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Guto. É um grande prazer estar aqui junto com você e a gente poder participar dessa live que, com certeza, muitos ensinamentos, muitas informações nos trarão. A gente agradece o convite e que Deus e Caibar nos proteja nessa noite, né? Isso mesmo, Deus e Caibar, porque o tema da nossa noite é nada mais, nada menos do que a vida e a obra desse grande bandeirante do Espiritismo que é Caibar Schutel, né? Passo a palavra, então, para minha amiga Bárbara, para fazer a abertura dos nossos trabalhos. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, então, o nosso irmão Walter. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos amigos queridos que nos acompanham nas nossas lives. Nós somos do Centro Espírita Humildade e Caridade, do Reunir 4, 10º Seu, CERJ. Estamos no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. As nossas lives acontecem quinzenalmente e são transmitidas pelo canal do Facebook do Centro Espírita Humildade e Caridade e pelos canais do YouTube, que são nossos parceiros queridos, e a gente aqui já agradece, a Rádio Espírita e Rede Amigo Espírita. Lembrar aos amigos que as nossas lives permanecem gravadas, vocês podem assistir novamente quando quiserem, podem compartilhar, enviar para os seus amigos e assim nos auxiliar na divulgação dessa doutrina de luz. Então, como o Guto já falou, o nosso irmão, amigo, Walter Bonaparte, é o palestrante dessa noite, vai falar sobre a vida e obra de Caibar Schutel, extremamente importante, né, para o nosso movimento, para a nossa doutrina. Então, nós vamos começar agora com a nossa página, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é lição 32, cujo título é Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 35. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece, não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Graças a Deus. Vamos então orar, pedindo a Deus e a Jesus que possa estar conosco nesta noite abençoada, onde vamos estudar os passos desse amigo tão querido, Caibar Schutel.
Jesus, Mestre amado, visita cada coração nesta noite. Abraça aqueles amigos que estejam enfermos, com dúvidas, mágoas, incertezas, e derrama o teu amor, Mestre, substituindo esses sentimentos, essas sensações que não nos pertencem, pelo amor que jorra do teu coração e que, adormecido, está dentro de nós. Que possamos valorizar as coisas boas, sorrir mais e aprender nesta noite com o sábio Caibar Schutel, este abnegado companheiro, discípulo do Mestre Jesus. Abençoa o nosso irmão Walter, os trabalhadores de nossa casa e todos que estão conectados conosco nesta noite. Graças a Deus. Então, com muita alegria, eu passo a palavra a esse amigo querido que a gente traz no coração, nosso amigo Walter, para que ele possa falar sobre o tema tão esperado dessa noite. Bom trabalho, meu irmão. Guto, muito obrigado, pessoal do Humildade e Caridade, que nos convidou para fazer esse trabalho maravilhoso, que me deu a oportunidade de me aprofundar mais na vida de Caibar Schutel ainda. Caibar de Souza Schutel, esse ícone pioneiro do espiritismo no Brasil, um dos pioneiros das pessoas que trouxeram a espiritualidade para mais perto dos encarnados, né? Então, é um prazer muito grande, uma satisfação enorme ter estudado a vida desse irmão que tanto nos iluminou em vida e tanto nos ilumina ainda na espiritualidade, nos acompanha. E a cada dia mais que o tempo passa, nós percebemos que ele está presente em nossos atos, no nosso dia a dia, em nossos trabalhos, naquelas inspirações das quais temos um sopro de ouvido e não sabemos de onde vem. Dia a dia sabemos que Caibar Schutel está mais perto, mais presente. Isso podemos constatar de maneira muito clara. E a vida de Caibar é uma vida encantadora, é uma vida que nos traz muitos ensinamentos. Ele não foi apenas e tão somente uma pessoa conhecida dentro do espiritismo no Brasil. Ele foi um espírito especialmente enviado para que em determinado momento de sua vida despertasse para o espiritismo, despertasse para os conceitos cristãos e dentro da doutrina que Kardec nos trouxe, pois católico ele já era desde o nascimento, então os princípios de Cristo já estavam dentro dele. Então, a um determinado momento de sua vida acontece aquela virada, como diversas vezes conhecemos na história da espiritualidade, em que a personagem verdadeira faz uma visão, uma transformação, uma ressignificação de sua vida e passa a ser uma pessoa referência, uma pessoa de luz, que emana conhecimento, que o seu exemplo inspira o seu entorno à sua volta. Caibar Schutel foi uma dessas pessoas. Então, a gente sabe que no Brasil era uma época bastante conturbada em que Caibar nasceu. A gente sabe que Caibar nasceu em setembro de 1868. E só para a gente ter uma ideia, ele desencarnou aos 69 anos, em janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. O ano que ele nasceu, 68, 69, essa década, né, de 60 e de 70, aí de 1800, foi bastante conturbado, mas ao mesmo tempo foi também chamado de o período de ouro, o período do ouro no Império, né, de diversas evoluções do conhecimento humano, e Caibar ele se insere no Brasil nesse contexto. Então, esse ano particularmente conturbado, a gente teve terremotos no planeta, muitas mortes, insurreições contra governos, Brasil envolvido na Guerra do Paraguai, para vocês terem uma ideia do como estava acontecendo, o que ocorria no mundo, né? Então, a gente sabe que em 69, um ano depois que Caibar nasceu, foi abolida a escravatura em todos os domínios portugueses, apenas no Brasil, que apenas 19 anos depois é que os escravos
foram libertos, né, em 13 de maio de 88. Então ficamos ainda 20 anos ainda dentro da escravatura, e Caibar conviveu com isso. E temos também o nascimento de Mahatma Gandhi nesse ano, e uma coisa bastante lembrada por todos há poucos dias atrás, o desencarne de Allan Kardec, em 31 de março, onde o nosso codificador voltou à pátria espiritual, né, do mesmo ano, 1869. Então, temos diversas modificações e movimentos que atravessaram essas décadas. Para a gente ter uma ideia, foi a década em que o primeiro navio a vapor atravessou o Atlântico. Então, olhem o que isso significa, que até então, os navios eram à vela. Vocês imaginem o que significa uma aventura dentro de um navio à vela por 3 meses da Europa para cá, né? Então, temos diversas coisas que marcam essa chegada de Caibar, né? E grande parte do que eu estou trazendo para vocês hoje foi baseado num livro que chama Caibar Schutel, O Bandeirante do Espiritismo, escrito por Eduardo Carvalho Monteiro e Wilson Garcia. Uma obra bastante interessante, com muitos detalhes, e que a gente, pensando algumas coisas, traz para vocês algumas coisas do conhecimento. A começar pelo nome Bandeirante do Espiritismo, né? Então a gente sabe que bandeirante é uma denominação dada àqueles sertanistas que atravessavam os sertões, né, dentro da América Espanhola, para que fossem explorados os indígenas, fossem acabados com os quilombos, em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata nas Américas, né? E contribuíram em grande parte para o desenho do Brasil que temos hoje, né? Mas a gente sabe que tudo não era tão bonito assim. Existia bastante problemas na época no comportamento desses bandeirantes, mas no século XX, a elite paulista ressignificou esse termo. Então, para nós hoje, bandeirante, ela tem uma ótica positiva, é uma palavra positiva. Por isso que Caibar foi enaltecido com esse título na atualidade. Então, o bandeirante do espiritismo, o desbravador, aquele que penetrou os sertões, até porque os locais que ele frequentava eram considerados sertão do estado de São Paulo, né? No caso, a cidade de Matão, onde ele se fez de maneira muito intensa, né? Bom, a gente sabe que Caibar, ele foi um dos iniciadores e divulgadores da doutrina espírita no Brasil, né? Ele era um homem de fibra, de muita coragem, de muita fé, de um comportamento exemplar. Ele foi um exemplo vivo na prática da caridade. Daí ele ter sido reconhecido, um dos nomes, além de bandeirante, né, do espiritismo, como pai dos pobres de Matão. Para você que não sabe, Matão é uma cidade no interior de São Paulo. Para você que está perto de Matão, tem pessoas que eu sei que aí estão em Limeira, Araraquara, essa região, Piracicaba, Campinas, Itápolis, interior do estado de São Paulo, é aí que a nossa história vai se desenrolar, com o nascimento, não, o nascimento não foi aí, mas com o desenvolvimento do Caibar, né? Bom, ele surge de uma maneira bastante pungente, de corpo inteiro, como o venerando fundador do Centro Espírita Amantes da Pobreza, em 1905, e também a Revista Internacional do Espiritismo, em 1925, fundada por Caibar Schutel. E ele foi toda a esperança de um espírito lutador, de um dos pioneiros realmente do espiritismo no Brasil. É uma vida de integral exemplo, a dedicação de um ideal apostólico, do qual nós também devemos trilhar, né? E o interessante é o seguinte, gente, que Caibar não precisou se localizar num grande centro irradiador da cultura. Ele não estava morando numa capital, no Rio, em São Paulo, né, para se projetar no cenário cultural, filosófico e religioso brasileiro. Ele estava localizado no sertão do estado de São Paulo, né? Então, numa fase no início do século XX. Então, a gente sabe que a luz que esse espírito emanava era muito grande, né? Então, esse pequeno palco foi a cidade de Matão, no interior de São Paulo, onde ele passou a escrever a história do espiritismo. Existem diversas cenas muito interessantes. A gente sabe o seguinte, que da história de Caibar quando pequeno, a gente sabe que ele nasceu em 22 de setembro de 1868. E ele era filho do seu Antero com a dona Rita. E eles moravam no Rio de Janeiro. E, aliás, antes disso, deixa eu só fazer uma homenagem aqui, voltando ao início. Eu queria agradecer bastante também ao principal divulgador da história da vida do Caibar, que é o Davi Lisenberg, de Matão, junto com Orson Carrara, nossos grandes amigos. Então, o grande divulgador, Davi, ele me mandou bastante informações, ele já abriu o programa Parábolas que a gente faz pela Rede Espírita, também Esperança, ele que fez a abertura com a vida de Caibar. Então, eu agradeço
em nome de toda a espiritualidade, de todos que estão nos ouvindo, bastante informações que o Davi teve também, e também nesse livro que eu citei para vocês, né? Então, vamos lá. Então, na infância de Caibar, ele era neto do Dr. Henrique Schuttel. O Dr. Henrique Schuttel era um suíço que veio para o Brasil em mais ou menos 1835 como cônsul da Suíça em Santa Catarina, em Florianópolis, chamado Cidade do Desterro, era o nome. E o Dr. Henrique Schuttel era médico. E a gente sabe que as relações da família Schuttel com o Império Brasileiro eram muito íntimas. Então, primas de Caibar tocavam piano com as princesas brasileiras do Império. Então, inclusive existe até um estudo que diz que Caibar foi para o Rio, que estava em Santa Catarina, Caibar não, Henrique Schuttel, seu avô. Seu avô se deslocou de Santa Catarina para o Rio para tratar da esposa de Dom Pedro II. Então, por ser médico. Então, olhem a importância que tem realmente a família Schuttel tinha no Brasil com a influência da monarquia, né? Mas Caibar nunca se importou com isso, pelo contrário. Caibar, na sua vida de humildade, sempre tentou não trazer isso à tona. Então, na sua história, apenas no início da sua história, a gente vê citações de que ele era de uma família muito conhecida suíça. Depois isso vira uma coisa irrelevante. Ele não se utilizava disso, ele não dava valor a isso, e a gente vai ver ao longo da história dele que realmente foi assim que aconteceu. Então, ele é filho do seu Antero, que era filho do Dr. Henrique Schuttel, que casou com a dona Rita, uma brasileira de origem brasileira mesmo, católica, e o seu pai era protestante, filho de um protestante, que era o Dr. Henrique Schuttel. Então, ele já tem aí a mistura, esse sincretismo que o brasileiro até hoje tem. Quantos de vocês que estão nos ouvindo agora, são frutos de diferentes religiões dos pais e dos avós, né? Eu mesmo. Então, diversas pessoas são assim. Então, o Espiritismo foi penetrando dessa maneira, né? Como um grande consolador, não como uma religião com seus dogmas, mas sim como algo que nos traz o conforto. E foi dessa maneira que Caibar atuou. Então, Caibar ficou órfão muito cedo. Então, aos 10 anos de idade, ele teve, alguns lugares dizem aos 9, outros dizem aos 10, 1878, 1877, teve o desencarne primeiro de seu pai, que tinha uma vida muito boêmia, e era leiloeiro. Em uma das coisas ele foi leiloeiro e arrecadava muito dinheiro. Então, e ele teve uma vida muito desregrada e acabou desencarnando aos 33 anos de idade. No mesmo ano, a sua esposa, Dona Rita, que estava grávida, enviuvou grávida, ela ia ter um bebê, e teve um bebê em setembro, mas ela teve uma infecção puerperal e, infelizmente, veio a falecer também em 24 de setembro, nesse mesmo ano. Então, ou seja, Caibar, aos 10 anos de idade, ficou órfão. Em abril, seu pai faleceu, em setembro, sua mãe faleceu. E ele teve 3 outras irmãs que faleceram com menos de um ano. Depois dele, quando a sua mãe estava grávida, ele teve o pequeno Antero como irmão, mas apenas por poucos anos, porque depois também esse menino também acabou desencarnando de maneira precoce. Ele foi acabando morar com seu avô, que, como a gente já falou para vocês, era o seu Henrique Schuttel, e que o levou para onde? O levou para o Rio de Janeiro. Então, para o Rio de Janeiro, ele iria continuar o seu estudo. E o seu estudo, na época, foi iniciado no colégio Pedro II, no primeiro colégio do Rio de Janeiro, onde Dom Pedro frequentava, onde Dom Pedro assistia algumas aulas, e Caibar frequentou esse colégio, mas não se sabe exatamente por quê, mas por uma falta de adaptação ou por algum motivo, ele permaneceu apenas por 2 anos no colégio Dom Pedro II. Então, depois desses 2 anos, o que ele fez? Ele procurou uma farmácia, arrumou emprego em uma farmácia no Rio de Janeiro, e permaneceu por vários anos como um trabalhador de uma farmácia na capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro. Seu pai morreu em 1877, sua mãe também, ele permaneceu diversos anos com seu avô, e existem alguns relatos de que Caibar, quando sua mãe estava para desencarnar, existe uma história muito bonita, que a mãe dele pressentiu a morte, e chamou Caibar, que era seu filho único, ela estava, né, tinha tido bebê há pouco tempo, febre puerperal, né, que a gente está escrito até no atestado de óbito, né, morte por febre puerperal.
Então, quando sua mãe pressentiu a morte, ela chamou Caibar à cabeceira de sua cama. Este compareceu à sua cama desalinhado, descabelado, de qualquer jeito, com uma roupinha não muito bem tratada de criança. E ela falou para ele: meu filho, vá se arrumar. Aí ele foi se arrumar, colocou uma sua roupinha de marinheiro, e ela, quando ele voltou, ela explicou o porquê do pedido, que ela gostaria que ele sempre fosse assim durante toda a sua vida, sempre bem alinhado, sem nunca dormir antes de limpar os sapatos para o dia seguinte, e ela gostaria de vê-lo daquela maneira. E isso perdurou na personalidade de Caibar, que era uma pessoa muito alinhada e muito bem arrumada de gravata durante toda a sua existência. Então, com 10 anos de idade, ele teve essa orientação da mãe, que ele seguiu e, de fato, foi sempre elegante, com um homem de muita postura, né, com relação às suas vestes, né. Isso realmente trazia para ele uma outra impressão também, que às vezes, na época, não era muito comum. Aqui no Rio de Janeiro, naquela época, em que predominava as pestes, a falta de higiene, sanitarismo muito ruim, não existiam esgotos, né? Então tinha febre amarela, surto de varíola, uma série de coisas, e ele procurava se manter sempre asseado, sempre limpo e bem arrumado, né? Então ele foi transferido para o Colégio Pedro II, chegou por 2 anos, aí se empregou como prático de farmácia no Rio de Janeiro mesmo. Em 1885, isso significa 17 anos de idade de Caibar, seu avô morre. Então ele já tendo passado aos 10 anos por uma orfandade de pai e mãe, aos 17 anos ele fica órfão do avô e perde seu avô também, né? E a gente sabe que no fim do século XIX, o Rio de Janeiro tinha cerca de 800 mil habitantes, para a gente ter uma ideia o que era nessa época, em 1880 mais ou menos, né? Entre 1880 e 1890. Era uma cidade envolvente, com diversões, fervilhante de vida noturna, a boemia predominava e, por consequência, com a falta do asseio das pessoas e a cidade não era preparada, existia uma fragilidade na saúde, inclusive com surtos de tuberculose também, né? E Caibar tinha tido, durante alguns anos, depois de seu avô morrer, alguns anos também de vida irregular, como seu pai teve. Frequentava alguns cassinos e tinha alguns hábitos não saudáveis, até que ele, se sentindo muito mal, ele foi aconselhado por um médico a se mudar do Rio de Janeiro. Bom, mudou do Rio de Janeiro principalmente pelos motivos terrenos, por causa da sua saúde, que não estava boa, né? Mas a gente sabe que dentro da espiritualidade, dentro do seu plano encarnatório, já existia uma grande programação para ele. E ele precisaria sair da cidade maravilhosa, sair dessa cidade luminescente de coisas pagãs, né, vamos dizer assim, de que o rio era provido, para ele descobrir a sua espiritualidade. Então, como é que ele fez? Olhem bem como foi destemido e inspirado Caibar. Ele foi na central do Brasil, no Rio de Janeiro, na capital, e olhou os guichês de trem e viu qual era o mais longe que ele podia chegar comprando uma passagem do Rio. E o mais longe que ele podia chegar era a cidade de Araraquara, né? Onde mora minha comadre Lu e o compadre Rafael, que estão morando em Araraquara. Um beijo para vocês que estão assistindo. E em Araraquara, para fazer isso, ele fez uma baldeação quando entrou em São Paulo. O trem parou em Araraquara, ele desceu. Falou: bom, o que eu sei fazer? Eu parei aqui nessa cidade, não conheço ninguém, eu era um atendente de farmácia, eu vou procurar uma farmácia, né? Então, em 1891, ele, sem rumo, chega em Araraquara e trabalha por 2 anos na farmácia do senhor João Batista Raia, que hoje é o fundador das drogas Raia. E trabalha por 2 anos e é muito elogiado, né, nessa região. É uma pessoa que passa por um teste nessa região, e até então, gente, era um cidadão do bem, né, do amor católico, né, de forte formação católica. Então, até então, não existia o espiritismo em sua vida. Ele foi precisar mudar para essa região do estado de São Paulo para encontrar a sua espiritualidade. Bom, a gente sabe também que em 1899, a cidade se emancipa, Matão, né, que era uma vila pertencente a Araraquara. E ele é eleito vereador e depois primeiro intendente. Primeiro intendente equivale ao nosso cargo de prefeito. E foi prefeito por 2 mandatos da vila de Matão, Bom Jesus das Palmeiras de Matão, que quando se emancipou passou a chamar apenas Matão. Então ele foi muito premente na política da cidade também, né?
Bom, ele era bastante ligado às questões religiosas, católico praticante, batizado aos 7 anos, né, mãe católica, e como a gente falou, pai e avô de origem protestante. Ele frequentava as igrejas da região. E tinha um vigário, particularmente o padre Luciano Pacheco, em Matão, que ele fez amizade, e também, posteriormente, com o padre Antônio Cesarino. O padre Antônio Cesarino é um capítulo à parte na vida de Caibar, porque o padre Antônio, quando foi para Roma visitar o Papa na época, chegou para Caibar e falou se ele queria alguma coisa de Roma. E Caibar falou que queria uma Bíblia sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. Então, só por num parênteses, a gente sabe que naquela época as pessoas não podiam ter Bíblia. Então, a Bíblia era um livro exclusivo dos clérigos, exclusivo dos padres, dos bispos que estudavam a vida de Jesus e a documentação espiritual que existia toda com ela nos livros sagrados. Então, a gente sabe que... E o padre Antônio Cesarino o presenteou com uma Bíblia. E a gente sabe posteriormente também que essa Bíblia foi a inspiradora de grande parte dos livros de Caibar. De um deles, particularmente, o Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, depois que Caibar leu essa Bíblia, ele se inspirou para estudar as parábolas, uma vez que ele já tinha um grande conhecimento, né? Então, a gente sabe que isso foi determinante na vida dele. Agora, quando que houve aquela virada, aquela coisa que mudou ele, que passou a enxergar algumas coisas da espiritualidade, né? Iniciou mais ou menos nos anos 1900, quando ele passou a ter alguns sonhos muito intensos com os pais dele. Ele sonhava que os pais vinham até ele, que os pais lhe davam conselho e falavam coisas e compartilhavam. Hoje a gente sabe que provavelmente em sono ele tinha desdobramentos que encontrava os espíritos de seus pais, que o aconselhavam para que ele acordasse para o seu plano encarnatório. E ele, nessa época, não entendia por que acontecia isso e foi se aconselhar com o padre. E o padre falou, olha, vamos esquecer isso, deixe os mortos aos mortos e vamos rezar a missa sem vela para que eles fiquem tranquilos. E Caibar ficou preocupado com isso, né? Puxa vida, por que será que eles estão me aparecendo tanto, né? Então ele começou a ficar um pouquinho mais ligado, né? Com relação à espiritualidade, ele falou, puxa, tem algumas explicações que eu estou precisando. Então acendeu aquela luzinha, né, na cabeça dele para que ele começasse a se dedicar à espiritualidade. E nessa fase, ele encontrou algumas pessoas que praticavam o espiritismo, né, na época. Então, a conversão dele, a gente pode chamar assim de conversão, ele começou a se dar para o espiritismo depois, então, que começou a ter esses contatos com os pais, que eram praticamente contatos físicos, muito realistas, como a gente tem às vezes, né? Então, no princípio, eram aparições tímidas, discretas, mas depois os sonhos foram se tornando tão corriqueiros na vida dele, tão vívidos, né? Que aí foi quando ele foi advertido pelo padre, né? A respeito disso. Mas aí, comentando esses fatos com alguns amigos, que ele frequentava das farmácias e de diversos lugares, particularmente tinha um que chamava Quintiliano José Alves e Calixto Prado, que faziam algumas sessões espíritas na cidade, né? De Araraquara. Aí ele começou a frequentar, começou a falar com esses amigos, e a gente lembra bem aí de Kardec, né, gente? Pensa bem, tem alguma similaridade já, que Kardec também era um cientista, era uma pessoa culta, inteligente, que se dedicava à ciência, que escrevia livros não espíritas, e que passou a se interessar pelos fenômenos espíritas em Paris. E Caibar, da mesma maneira, no interior do estado de São Paulo, começou a se interessar pela tiptologia, que é o bater de mesas, né? Então, os espíritos se comunicavam com essa dupla de amigo deles, e eles começaram a ficar bastante curiosos, porque tinham vários espíritos que vinham e pediam, que estavam muito agoniados, que queriam missas, rezem uma missa para mim, acendam uma vela para mim. Depois, mais para frente, Caibar foi saber, depois que ele se informou melhor a respeito da desobsessão, que existia um padre que fazia presença constante nas reuniões de desobsessão, e que ele se passava por diversos espíritos, ele que pedia as missas, né? Mas Caibar não tinha experiência em desobsessão, né? E tem um fato muito curioso, que Caibar frequentou numa das reuniões, em que uma pessoa da roça, uma pessoa que morava num sítio, frequentou a reunião. Olhem como eram fúteis às vezes os motivos. E ele disse que ele estava lá porque uma porca, né, um animal, uma porca, com seus porquinhos, tinham sumido há 2 dias da sua propriedade, e que ele precisava muito dessa família animal que ele tinha, né, para o seu sustento.
Então ele foi pedir para os seus amigos, né, para o Quintiliano e para o Calixto, se conseguiam os espíritos sabiam onde estava aquela porca. E o que aconteceu foi que disseram, passado alguns minutos nessa reunião, os espíritos disseram, eles estão em tal lugar, identificaram o lugar. Bom, no dia seguinte, Caibar não pestanejou, não esperou essa pessoa ir buscar os porcos, foi lá e realmente eles estavam lá. Então, naquele lugar que não tinha sido revelado pelos espíritos. Então, dessa maneira, Caibar começa a se interessar. Depois disso, um outro amigo presenteou ele com um número da revista O Reformador, né, que era publicado e é publicado ainda pela Federação Espírita Brasileira. E ele, lendo avidamente a revista, ficou interessado demais no que acontecia no Espiritismo e fez o quê? Encomendou as obras de Kardec, né? Encomendou os 5 livros de Kardec. E encomendou também Dr. Bezerra de Menezes aquele livro Estudos Filosóficos, e que apareceram em algumas propagandas que ele consultou. Então, a gente sabe que isso transformou absolutamente sua vida. Em poucos dias, ele se alimentou daquele manancial de conhecimentos. Ele leu todos os livros de maneira profunda, de maneira inspiradora. Aquilo foi mudando e foi abrindo como uma chave numa fechadura, foi trazendo para Caibar aquilo que ele precisava para desencadear a sua programação espiritual, a sua programação daquela encarnação que ele estava presente ali, que era uma grande transformação, levar o espiritismo para muitas e muitas pessoas, ser um grande ícone, o bandeirante, o desbravador daquela região. E não só daquela região, né, gente? Porque a gente sabe que em 1925, quando ele fundou a revista Espírita Internacional, Espírita, a gente sabe que diversos e diversas pessoas já se correspondiam com o nosso amigo Caibar, né? Então, ele tinha, além das conferências radiofônicas que foram feitas mais para frente também, diversas pessoas que ele teve como ícones também do conhecimento dentro da Europa. Então, a gente sabe que ele trocava cartas com Leon Denis, né? Com diversos outros ícones do espiritismo, então que a gente sabe que foram muito importantes para ele nessa época, e que a partir daí, com os conhecimentos dessas pessoas, ele passou a fazer no Brasil a Revista Internacional Espírita, né, que foi em 1925. Mas, voltando um pouquinho no tempo, em 1904 ele se casou com Dona Mariquinhas, que era de Itápolis, e que havia sido expulsa de casa, e se casou, começou a viver maritalmente com ela. E ela foi uma pessoa muito importante na vida dele. Ela tinha uma doença que na época se achava que podia ser Hansen, que podia ser lepra, né? Mas depois foi se estudar e parece que era um lúpus, que ela tinha uma doença autoimune, né? Então não era lepra na realidade. E ela foi uma pessoa muito importante nisso. Então nós temos diversas passagens de Caibar por essas cidades. É uma pessoa que foi para o interior de São Paulo, teve passagens por Piracicaba, por Campinas, por Limeira, e nessas cidades sempre trabalhando em farmácias, né? Então, até se instalar em Matão, onde na Rua do Comércio montou a sua farmácia. E a partir de 1904, teve uma união estável com a Dona Mariquinhas, né, que era sua esposa, que dizem também que foi muito importante na sua vida, no seu desenvolvimento, naquilo que ele passou a desenvolver. Então, mais para frente um pouquinho, ele também fez conferências radiofônicas. E Caibar, com o seu magnetismo, passou a escrever textos dos quais eram falados na Rádio Cultura de Araraquara, né? Inclusive, existe até um dos livros, o último que ele publicou, é a reprodução desses 15, se não me engano, 15 conferências radiofônicas que foram feitas a respeito sempre do assunto espiritismo, né? Mas a gente sabe que não foi tão fácil essa conversão dele, porque ele enfrentou grandes dificuldades com os católicos da região, né? Então tinham confrontos ríspidos entre católicos e espíritas. Inclusive tem até uma narrativa do padre João Batista S., que foi mandado para Matão, justamente para combater o espiritismo que Caibar defendia, pois já existia o Centro Espírita, já existia o Clarim, que era o jornal que iniciou como um folhetim, que Caibar distribuía para as pessoas nas datas principais, um folhetim que era impresso na cidade de Taubaté. Então que ele ia de Matão a Taubaté,
porque na época não existia parque gráfico na região, e levava o Clarim, que até hoje existe como um parque gráfico maravilhoso na cidade de Matão. Então, existe uma passagem interessante em que diversos católicos fizeram uma procissão em direção ao centro espírita na época, e diziam que iam destruir o centro. Até os jornais eram pegos com pano. Então, quem não era simpatizante do espiritismo, pegavam com pano para limpar a rua. Não podia pegar com a mão, porque o padre, tanto Antônio Cesarino quanto o padre Ivon S. também, diziam que era do demônio. Então, não podia se colocar a mão naqueles jornais, né? Então, mas ele tinha familiaridade com o catolicismo, pois ele viveu durante muitos e muitos anos como católico. Então, às vezes, ele até fazia o seguinte: ele ia na porta das igrejas, e nessas igrejas acontecia dele ouvir o sermão do padre. E esse sermão do padre, quando falava mal alguma coisa da espiritualidade, do espiritismo, da doutrina, ou de Kardec, ou dele, ele já preparava o folhetim no final da tarde, para no dia seguinte distribuir o folheto já com as respostas daquilo que foi falado na missa que ele presenciava, né? Então, a gente sabe que foi uma pessoa que teve uma luz interior que emanou uma caridade maravilhosa, praticava essa caridade, era um exemplo. Ele tinha um fundo de quintal na sua casa, que ele preparou uma mesa para até 25 pessoas. Ele recebia as pessoas da rua, as pessoas desempregadas, ou as pessoas sem teto, ou os doentes que eram deixados à míngua, iam na sua casa e almoçavam na sua casa. E por diversas vezes dormiam. E até ele criou um local em Matão que se chamava a Vila Espírita, que eram galpões que ele conseguiu em doação, que transformou como se fosse um albergue, né? Que também perdurou por muitos anos, né? Chegou até a fundar um hospital, mas depois teve problemas com a condução do hospital, e esse hospital espírita também acabou somente ele, acabou não indo para frente, né? Então a gente sabe que isso aconteceu, e Caibar foi uma pessoa que foi realmente especial para o espiritismo no Brasil e no mundo. Ele se comunicava por carta com diversas pessoas de outros países, dentro da doutrina, trocando suas experiências. E tem duas coisas interessantes, quando a gente fala em ícones do espiritismo. Uma delas será que Caibar e Chico Xavier tiveram alguma coisa? Será que eles tinham um contato? Eles se falavam, se escreviam? Será que eles são contemporâneos ou não, né? Então a gente tem isso como curiosidade, e também a mesma relação com Eurípides Barçanufo, também um outro apóstolo do espiritismo. A gente sabe que são pessoas que nos trouxeram grande conhecimento e hoje fazem parte da proteção e da espiritualidade da maioria dos grupos espíritas brasileiros, né? Então a gente sabe, com relação ao Chico, a gente sabe que o Chico nasceu em 1910, né? E Caibar desencarnou em 38. Então eles têm uma diferença grande de idade. Ele nasceu em 68, então 68 para 1910, né? Ele já era um adulto. Então, quando o Chico nasceu, então tem um relato de que uma senhora, que era uma das benfeitoras espíritas que Caibar tinha, ela ficou muito doente na cidade de São Paulo, e que Chico já era uma pessoa proeminente no Triângulo Mineiro, nas cidades mineiras, e ele foi chamado por Caibar para dar um passe nessa senhora. E Chico, na sua simplicidade, o seu chefe na época, no Ministério da Agricultura, onde ele trabalhava, falou, apesar de não ser espírita, falou: Chico, o nosso correspondente de São Paulo está pedindo para que você vá lá fazer uma missão espiritual. E Chico falou: tá bom, pois não. Já bem jovem, em torno de 20 anos, ele tinha 20 e poucos anos. Só que Chico não sabia a distância que tinha, né, lá de Pedro Leopoldo para São Paulo. Ele achava que eram algumas horas, porque era logo ali, né, coisa de mineiro, logo ali, era um tirinho de espingarda, né? E aconteceu que Chico foi com a roupa do corpo, levou 36 horas para chegar em São Paulo de trem. Olhem só, né? E hoje é totalmente diferente. Quando ele chegou lá, ele se encontrou com Caibar, e ambos fizeram um passe à distância dentro da casa dessa senhora. Então foi o único relato do encontro pessoal entre Chico e Caibar Schutel. E o outro relato interessante da história também, a gente já se aproximando do final, é com relação a Eurípides Barçanufo. A gente sabe que Eurípides vivia em Sacramento, em Minas, e se dedicava muito à cura, e ele trabalhava bastante com homeopatia.
E como a dona Mariquinhas, a esposa de Caibar, era muito doente, teve quase 40 anos de evolução da sua doença, uma certa época ele escreveu para o amigo espírita Eurípides pedindo conselhos, pedindo alguma formulação e contando do caso de sua esposa. E eles trocaram algumas correspondências muito solícitas e trocaram informações, mas não se tem informação na história de que eles tenham se encontrado. Mas existe esse relato que é bastante importante para a tentativa de cura da dona Mariquinhas, que ele pediu para que Eurípides intercedesse, né? Esse mais ou menos é a vida de Caibar, uma vida maravilhosa, e a gente sabe que ele era um médium fabuloso de psicofonia, de cura, de vidência, e ele tinha realmente grandes capacidades, grandes dotes espirituais trazidos de uma longa vida espiritual de outras encarnações. E nessa idade, não uma idade tão tenra, tão nova, né, aos 30 e poucos anos, é que acontece esse clique dessa virada, onde ele passa a ser totalmente um defensor do espiritismo que Kardec, que a doutrina consoladora nos trouxe, né. E o último relato interessante que eu trago para vocês é com relação ao seu falecimento, ao seu desencarne, né, quando ele nos deixa. Ele nos deixa em 1938, e em janeiro de 38, e tem um relato que tinha um grande amigo, que era o seu Urbano de Assis Xavier, que era um grande amigo médium, que trabalhava com Caibar, que no seu funeral, ele estava presente, e alguns amigos começaram a conversar a respeito dele, dizendo que iam fazer um grande túmulo em homenagem a Caibar, que tinha sido uma pessoa iluminada, especial. Nisso, Caibar, que estava desencarnado há poucas horas, tem o direito e consegue vir, através de Urbano de Assis Xavier, trazer uma comunicação imediatamente após a sua morte, pedindo para que não se erguesse um túmulo, que ele era espírita, ele cultivava a caridade e a humildade e não a ostentação, que os amigos tinham que lembrar disso para sempre, e que ele só pediu uma coisa: ele gostaria que tivesse uma lápide com o nome dele, onde estaria escrito as palavras que ficaram imortalizadas, que ele disse através do médium Urbano, que é: vivi, vivo e viverei, pois sou imortal. Então apenas isso está escrito na lápide de Caibar. E dentro dos livros que ele escreveu, a gente sabe que tem uma coletânea, uma bibliografia de 16 obras, Espiritismo e Protestantismo, que foi iniciado através de uma discussão filosófica com uma pessoa de seu conhecimento que era protestante. Aí ele fala sobre o diabo e a igreja, o espiritismo para crianças, espiritismo, materialismo, gênese da alma, até que ele termina em 1937, um ano antes de seu desencarne, com o livro Conferências Radiofônicas, né? E, gente, olha, tem muita coisa muito legal para falar a respeito do Caibar, mas eu acho que eu fico por aqui, porque o tempo que me foi dado, eu acredito que esteja expirando, e a gente tem ainda que bater um papo aí com o Guto. Eu deixo para vocês essa informação bastante interessante da vida dele. São informações interessantes que ele pode se desenrolar, cada história dessa se desenrola de maneira muito mais longa do que aquela que eu consegui falar aqui para vocês. Muitos fatos eu li, muitos fatos eu estudei, mas a gente não tem tempo de comentar ao longo da vida dele. Então eu recomendo para vocês O Bandeirante do Espiritismo. É um livro bastante interessante a respeito da vida de Caibar. E também às quartas-feiras a gente estuda através da rede TV Espírita Esperança, transmitida por diversas outras redes também, o estudo de um livro de Caibar, que é Parábolas e Ensinos de Jesus, quartas-feiras às 20 horas. Então eu agradeço bastante esse convite do Guto, que me permitiu me aprofundar muito na vida daquele que nos inspira, naquele que nos protege, naqueles que nos traz os conhecimentos dos programas feitos às quartas-feiras, mas não somente, mas através da quarta-feira que ele se manifesta nos convidados, né? E eu deixo a palavra com o Guto, que Deus nos proteja nessa grande empreitada, que Caibar continue presente e sua equipe nos inspirando e trazendo muita luz, né, Guto? Obrigado, viu? Obrigado, Bárbara. Foi ótimo, meu irmão. Nós é que agradecemos muitíssimo por você ter trazido nessa noite a história desse homem que nós amamos a sua obra,
seus livros, a vida que teve, que nos legou, cheia de exemplos, né? Tem um companheiro aqui, o Valdevino Pereira Neves, ele diz assim, durante algumas reuniões espíritas, dizem, e pessoas soltavam rojões para atrapalhar as sessões. Você sabe dessa história, Walter? Eu sei que existiu de tudo, né, Guto? Tudo que podia, as pessoas que eram contra o espiritismo faziam para que fosse dissolvida a ideia da vida imortal e da reencarnação, né? Então, eu sei dos rojões, sei de outras, a gente lê outras histórias muito interessantes, como, por exemplo, quando ele saía da rádio PRD4 de Araraquara, Rádio Cultura, das suas conferências radiofônicas, um dos padres, um dos párocos do local de Araraquara, incitavam os meninos para que fossem até a porta da rádio para, enfim, vaiá-lo, né? Então, fazer alguma coisa contra, uma manifestação contra a sua presença ali. Mas a presença de Caibar, a luz que ele emanava e o respeito que ele impunha, quando ele saía da rádio, as pessoas não tinham coragem de fazer isso. Então, nunca aconteceu isso de que as pessoas vaiassem ele pela própria energia que ele emanava do bem. Tinham grandes protetores ali. Então, essa é uma das histórias interessantes também. Muito bem. Tem também relatos de que o nosso Caibar, ele era um grande orador, né? Ele tinha o dom da oratória. Então, muitas vezes, ele ia para a praça pública, promovia debates em praça pública, já que o movimento espírita era muito recente, não existiam tantas casas espíritas, né, como nós temos hoje. Você chegou a ler um pouco sobre isso, quer comentar, Walter, sobre esses debates em praça que Caibar promovia? O que eu li a respeito disso é que ele era uma pessoa democrática com relação a ouvir a opinião das pessoas. Então, ele colocava o seu conhecimento dentro de púlpitos, vamos dizer assim, nas praças, mas ele gostava também que ele fosse combatido pelos outros. Ele não era um grande orador que queria falar sozinho. Ele era um grande afeito à discussão. Então, ele estimulava as pessoas de outras religiões, ou que não tinham religiões, que viessem até ele discutir o espiritismo. Então, ele era um grande defensor da doutrina e um grande conhecedor profundo das obras. Então, a gente sabe que nessas ocasiões acontecia grandes embates com pessoas conhecidas da época, grandes políticos, e Caibar não deixava nunca que não houvesse resposta a respeito disso, né? E Caibar é interessante essa virada, né, Guto, que ele deu aos 30 e poucos anos. A gente sabe exatamente aí que a espiritualidade já planejava isso para ele. Ele foi uma pessoa, para a gente ter uma ideia, de que quando ele ainda não era espírita, ele chegava a fazer promessas. Por exemplo, uma vez ele fraturou o braço, que ele estava trabalhando, caiu, fraturou o braço e ele fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, que se ele tivesse o braço curado 100%, ele levaria um braço de cera até a cidade de Aparecida, até a igreja, na época não era basílica, né? Até a igreja. E ele assim o fez. Então, como ele tinha contato com Taubaté, quer dizer, depois ele foi ter contato com Taubaté, talvez ele já estava no seu caminho, mas ele veio até Aparecida e trouxe na sala das próteses ali, das promessas, ele trouxe um braço de cera para Aparecida para agradecer. Então, é bastante interessante essa dualidade, que ele era... A gente lembra muito de Saulo de Tarso, que ele era uma pessoa extremamente dedicada como Saulo, e depois como Paulo também, só que do lado oposto. Então, Caio Barçuto, ele era um grande defensor do catolicismo, era um grande praticante, um grande defensor da religião católica. E a partir do momento da virada para a sua espiritualidade, ele passa a ser um grande defensor do espiritismo, passa a ser um ícone, e a sua luz se volta para outro lado, para a doutrina de Kardec, para a doutrina dos espíritos. Então, isso é bastante interessante na história dele, me chamou muita atenção. Maravilhoso. Muitas histórias, né? As histórias de que Caibar levava as pessoas para sua casa, né? Recolhia pessoas, desde o primeiro contato com o cristianismo, né? Porque ele começou esse movimento todo de transformação íntima e de intervenção na sociedade
desde que ele era católico, como você colocou muito bem. Então, Caibá é um ícone, é uma criatura que nos inspira, a quem devemos seguir com muita honra os passos. Né? Eu desejo que os nossos internautas possam pesquisar, se aprofundar, porque são muitos casos de Caibá, né? E a obra de Caibá não é muito divulgada. Você citou alguns livros, né? São muitas obras boas, muitas obras de uma profundidade, de quem estudou detidamente a doutrina dos espíritos e sabia do que estava falando, do que estava tratando. Então, quando a gente vê hoje, assim, com todo respeito e carinho, a grande literatura moderna espírita, que tem o seu espaço, deve ter o seu espaço, não só nas estantes, mas nas nossas mãos, às nossas vistas, é muito bom lembrar desses homens que vieram, dessas mulheres que vieram no passado, assim como Caibá, né, Dona Ivone Pereira, e tantos outros que vieram antes de nós, fazendo um trabalho de base, um trabalho profundo, de grande conhecimento. Eu quero deixar também aos nossos amigos internautas a sugestão de acompanhar às quartas-feiras, pela nossa parceira, tanto a Rede Amigo Espírita, como a Rádio Espírita Esperança, né, que é a rádio do IDEAC, da TV IDEAC, o programa que o Walter coordena muito bem. Eu digo coordena porque o Walter está sempre incrementando, trazendo novos convidados, e os debates sobre a obra de Caibá são muito ricos. Né? Fica aí o convite. Queria lembrar também que na nossa casa nós temos um estudo de Caibá Chuta. Deixa eu achar aqui que Jane colocou para nós a data. Se não me engano, é às quartas e quintas-feiras, não é isso? Você viu aí, mano? As quartas, quintas... Aliás, desculpem. Os sábados do mês. Quinto sábado. Não é quarta, quinta, é quinto sábado. São os estudos da obra Parábolas e Ensinos de Jesus, que é uma obra que me foi apresentada ainda na juventude. Eu ganhei de presente do Sr. Augusto Marques, um expositor, presidente da Casa Espírita Ivone Pereira, lá da cidade de Valença, depois de Rio das Flores, e me presenteou e disse, olha, já que você gosta de estudar o Evangelho, você precisa conhecer esta obra. E eu li aquilo rapidamente, avidamente, né? Fui atrás dele. Disse, Augusto, eu preciso conhecer outras obras desse tal Caibá Chuta. E aí ele ia me municiando com as obras de Caibá, que são riquíssimas, né? São realmente obras muito belas, muito profundas. Muito feliz de você ter estado conosco, Walter, muito obrigado mesmo. Nós estamos aqui acompanhando o chat aqui na lateral da nossa tela, e os companheiros estão muito, muito agradecidos a você por essa noite, e que Caibá continue nos inspirando, né? Vou passar a palavra, então, para a Bárbara. Agradecer ao Walter pela disponibilidade. Foi uma palestra inspiradora, porque, como ele mesmo falou, se nós olharmos como o Brasil estava na época de Caibá e os meios que ele tinha, ou melhor, que não tinha, para fazer caridade, e o que nós temos hoje, então isso nos dá ânimo a fazer mais do que cada um de nós tem feito, né? Porque hoje nós temos muito mais recursos, aqui mesmo agora, pela internet, do que ele tinha naquela época. A internet é um dos exemplos, e às vezes nós mesmo falamos para as pessoas próximas, não tem muito o que eu fazer, é um momento de distanciamento, né? E Caibá fez muito com pouco. Então, é uma história muito inspiradora. Agradecer a sua disponibilidade, a sua participação, somou muito aos nossos internautas, aos conhecimentos, à doutrina espírita. Então, agradecer também a todos os nossos amigos que nos acompanham assiduamente, de 15 em 15 dias, nossas lives, aqueles que estão chegando hoje e que possam estar com a gente mais vezes. Quero mandar hoje, Guto, um abraço especial para nossa amiga Estelinha, está lá em São Paulo e está sempre participando com a gente. Era lá do nosso centro, da Humildade, continua, né, à distância, mas ela continua com a gente. E também mandar um abraço fraterno para o nosso irmão, seu Arino, que está sempre nos acompanhando. Eu nunca falei
Mas a gente acompanha aqui os seus comentários, seu Arino. Muito obrigado pela sua participação. E por todos os outros que estiveram presentes com a gente, São Paulo em peso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, agradecer a todo o Brasil que tem nos acompanhado. Bom, lembrar vocês que essa live permanece gravada no canal do Facebook do Centro Espírita Humildade e Caridade, nos canais do YouTube da Rádio Espírita Esperança e Rede Amigo Espírita. Pedir aos irmãos que nos ajudem compartilhando essa doutrina de luz, que é a nossa doutrina espírita. Eu vou encerrando por aqui, mais uma vez agradeço a participação, que Jesus possa estar presente em nossos lares essa noite. Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Walter. Vou pedir que o nosso irmão Walter faça a nossa prece de agradecimento, e quero lembrar a vocês que nós temos agora em maio 2 importantes temas. Então fiquem ligados que a gente vai divulgar agora em maio. Nós temos o tema Espiritismo e Maternidade e também a vida e obra de Bezerra de Menezes. Então aguardem que tem coisas muito boas vindo por aí nas nossas lives de terça-feira. Nas terças-feiras intercaladas, nós temos realizado um trabalho em conjunto com o Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Levi Gasparian, no estado do Rio de Janeiro mesmo. E o estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Os Rumos do Mundo de Regeneração. O estudo está muito legal, a gente está desbravando, desvendando alguns segredos ali da obra. Está muito gostoso, é um estudo interativo em que as duas casas espíritas estão se reunindo às terças-feiras intercaladas. Uma terça a gente tem a live, como essa de hoje, na outra é um estudo aberto. Apesar de ser conduzido, promovido por essas duas instituições, nós divulgamos o link abertamente nas mídias sociais e todos estão convidados a participar conosco. Então, toda terça-feira a gente tem um encontro aqui nesse canal. Obrigado, Walter. Eu passo então a palavra a você, mandando um beijo para a Mônica, minha querida Mônica, sua esposa, que está nos acompanhando, aos amigos de Campinas. É tanta gente boa aqui que não dá nem para lembrar. Rafael Papa, que é nosso frequentador assíduo aqui também, palestrante, né? Nosso amigo, né, Walter, que está lá de Juiz de Fora nos acompanhando também. E amanhã é o comentarista da parábola, viu, Guto? É o Papa. Olha, que bom, foi bom citá-lo, então. Amanhã estarei ligado lá, acompanhando o programa Parábolas com o Walter Bonaparte. Um beijo no seu coração, meu irmão, e até breve. Gente, muito obrigado. Obrigado. Só complementando o que a Bárbara falou a respeito do Caibar, ele usou todas as mídias da sua época, né? Como se hoje ele aqui estivesse encarnado, ele usaria as mídias que nós temos, sem dúvida. Ele criou um jornal, ele imprimia folhetos, né? Ele fez conferências radiofônicas, distribuía folhetos no dia de finados, nos bancos do trem, então em diversos lugares com frases consoladoras. Realmente hoje o Caibar aqui faria a festa nas nossas lives, assim como ele está ao nosso lado aqui espiritualmente, mas com certeza encarnado ele também faria a mesma coisa, a utilização de todas as mídias possíveis para divulgar a certeza da imortalidade da alma, que é como ele foi conhecido, né? Mas é isso mesmo. Gente, eu agradeço então muito ao convite de vocês, ao Guto, um abraço especial a todo o pessoal aí da Humildade, a Bárbara também, que a gente fez conhecimento hoje, a todo mundo que nos ouviu. Desculpem, às vezes, um pouco a correria do bate-papo, porque é tanta coisa que eu falei, vou selecionar algumas coisas importantes e eu devo ter ficado meio metralhadora para vocês, falando, porque é tanto fato. E eu falei metade do que eu gostaria, não por causa do tempo, mas porque realmente é o que nos chama mais atenção. Então, se isso aconteceu, eu peço desculpas, a gente talvez tenha outra oportunidade, crie aí no Parábolas, quem sabe, né, Gotô, um último capítulo aí para isso. Quem sabe. Tá bom, meu amigo. A prece está contigo, Walter. Tá ok. Bom, então vamos serenando nossos ânimos, vamos respirando fundo e nos relaxando nossos corpos, nossos olhos fechados, para que a gente expire calmamente, acalmando nosso coração, acalmando nossa alma, pensando em Jesus, pensando numa luz, pensando em Caibar, que nos traz tantos benefícios, essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos traz tanta certeza da continuidade da vida, que nos traz a evolução, nos traz o carinho de nossos guias,
nossos protetores sempre presentes, e nos dá oportunidade, grandes oportunidades que não podemos desperdiçar. A gente agradece muito a todos aqueles envolvidos nesse estudo, envolvido nesse grande caminho que estamos trilhando, naquilo que sentimos pelo nosso coração. Aquilo que o nosso coração sente, reflete em nosso espírito e traz a nossa quietude, a nossa paz e a nossa alma, que é o que precisamos nesse momento tão conturbado em que estamos passando. Desejamos a todos que seus corações realmente estejam consolados, que estejamos sempre pensando coisas positivas, otimistas, para que possamos vibrar numa frequência mais alta, uma frequência que nos livra das más influências, sempre com bons pensamentos, boas companhias, e pedindo para o mais alto para que nos inspire sempre e nos dê força para resistir aquelas dificuldades que sempre passamos no nosso dia a dia, nossas provações. Peço que a proteção continue sempre e que nos dê uma nova noite salutar, uma noite de descanso, de inspiração, para que a semana continue e todos podemos seguir em frente em nossa vida e nosso propósito. Que nossa família esteja em paz, em saúde. E agradeço muito aos nossos protetores, a Caibar, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo e toda a Pleiade que nos assessora. Muito obrigado. Boa noite.